Fala aí, galera. Estou aí mais uma vez, né, para a gente trabalhar aí, dar prosseguimento, na verdade, no nosso assunto. E eu decidi, né, na verdade, fazer um pouco diferente, né? A gente parar um pouquinho agora para poder praticar essa questão do tópico frasal, que eu acho que é de extrema importância. Então, eu estou gravando, na verdade, esse vídeo agora, na verdade, para a gente dar continuidade ao vídeo anterior, porque não sei se vocês perceberam, né? Eu trabalhei 3 temas, né, no final da aula, falando de legalização da maconha, intervenção militar, redução da maioridade penal, ok? Dando como exemplo, né, de temas em que a banca utilizaria já com a palavra-chave e vocês só teriam que fazer a pergunta para responder, para obter o tópico frasal. Então, eu decidi, nesse momento do vídeo agora, trabalhar esses 3 temas, né, já com a pergunta elaborada, obviamente, e responder essas perguntas, para vocês entenderem, basicamente, como funciona mesmo, de fato, né, esse mecanismo de produção do tópico frasal. Então, vamos nessa lá, começar aqui devagarzinho, né, para a gente dar prosseguimento. Então, como eu já disse, né, a gente está trabalhando esses 3 temas aqui, tá? Volto a repetir, ok? Pode ser que no dia da prova de vocês, quando a banca estipular o tema, ela já coloque a palavra-chave, né? Lembra daquela palavra-chave de problematização? É dela que eu vou tirar, na verdade, o meu tópico frasal, mas pode ser que essa palavra-chave de problematização já venha direto no tema. Então, é só basicamente fazer a pergunta diretamente. Como eu disse aqui, ó, problemas da legalização da maconha, fiz uma pergunta, quais os problemas da legalização da maconha, já fiz a pergunta, né? Na verdade, eu nem modifico a frase, só coloco o pronome interrogativo qual e quase faz a pergunta. Consequências da intervenção militar, ou seja, viram o quê? Quais as consequências da intervenção militar, causas da redução da maioridade penal, né? Quais são as causas da redução da maioridade penal? Eu volto a dizer, né? Se no dia da prova de vocês o tema não vier com uma dessas palavras-chave, então é necessário que vocês façam a pergunta utilizando uma dessas palavras-chave, né? Então, por exemplo, se vem para vocês assim, né, um tipo de tema, né, a internet, né, como mecanismo de ascensão social, ok? Aí você fala, pô, né, como é que você vai elaborar uma pergunta a partir disso? Você vai escolher uma das palavras-chave da problematização central, vai colocar na frase fazendo a pergunta. Então, eu posso, por exemplo, falar assim, ó, as consequências, tá? Utilizei palavra-chave consequência. Eu falo, quais são as consequências, né, do uso da internet na prática de ascensão social? Pronto, já fiz uma pergunta, né, de problematização central, problematizando o meu assunto, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui, né, essa temática para a gente dar continuidade aí a este exercício. Então, temos aqui, né, as palavras-chave, ok? Todas aqui só para a gente poder relembrar, ok? Então, isso aqui é importante, né? Então, vamos marcar aqui causas, consequências, implicações, explicações e aspectos principais. Então, volto a dizer, vocês utilizarão essas palavras-chave caso essas palavras não venham no tema, ok? Então, essas palavras-chave, elas são essenciais para vocês elaborarem essa pergunta para problematizar. Porque a partir do momento que eu elaboro a pergunta, se eu responder essa pergunta, a resposta já é meu tópico frasal, ok? Então, vamos trabalhar aqueles 3 temas que a gente viu lá na aula anterior, para a gente traçar aqui uma estratégia de resposta de pergunta, né? Para ver como a gente constrói o tópico frasal, ok? Então, lembrando aqui passo a passo, né? Como já está aqui direcionado aí já na aula anterior, como já foi pontuado, ok? E vamos lá, né? Então, o primeiro tema, problemas da legalização da maconha. Então, perceba o seguinte, que o meu tema, ele já veio com palavra-chave. Então, eu não vou ter trabalho, eu só vou, na verdade, colocar o pronome para poder fazer a interrogação e está aqui, ó, quais os problemas da legalização da maconha. A partir disso, eu vou responder essa pergunta, né? Então, eu já preparei aqui de antemão uma estratégia de resposta, né, para poder configurar o nosso tópico frasal, para a gente poder não perder tempo aqui, tá? Então, vamos nessa. Deixa eu
aumentar aqui e a gente vai colocar. Então, vamos lá. Quais são os problemas? Então, vamos lá. A legalização, okay, da maconha apresenta sérios problemas relativos, né, à questão de saúde pública, né? Saúde pública. Aqui, vírgula, já que o sistema de saúde no Brasil é precário. Ok? Então tá aqui, ó, um tópico frasal que a gente construiu. A legalização da maconha apresenta sérios problemas relativos à questão de saúde pública, já que o sistema de saúde no Brasil é precário. Então, o que eu fiz, galera? Foi muito simples, né? Como vocês podem ver aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês, só para a gente, né, acompanhar aqui direitinho. Então, olha só, eu peguei já o tema, tá aqui, fiz uma pergunta, né, utilizando aqui o pronome quais, tá? Ele é essencial para vocês construírem a pergunta e sempre vai funcionar, ok? Então, aqui, ó, quais os problemas da legalização da maconha? E como vocês puderam observar, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a minha resposta, né? Eu dei aqui minha resposta. E já sabe, né? Se eu já tenho a resposta, minha resposta nada mais é do que o meu tópico frasal. Ou seja, galera, quando eu for lá, né, responder, né, iniciar a minha redação, eu vou botar até a resposta aqui em verde, né? Quando eu for lá iniciar a minha redação, né, a primeira frase da minha redação vai ser o tópico frasal. Então, vai entrar essa frase aqui em vermelho, né? A legalização da maconha apresenta sérios problemas relativos à questão de saúde pública, já que o sistema de saúde no Brasil é precário. Está prontíssimo aí o meu tópico frasal, prontíssimo. E o que é mais importante? Lembra que eu pontuei, né, com os senhores e falei o seguinte, olha, todo tópico frasal, tá, ele apresenta, na verdade, uma informação que é categórica, tá? Então, essa informação categórica, ó, ela está aqui de verde. E que informação categórica é essa a partir do meu ponto de vista? Que a legalização da maconha apresenta sérios problemas, e esses problemas eles são relativos ao quê? A nossa questão de saúde pública, né? A questão de saúde pública. Bom, aí eu fiz essa informação categórica. E agora eu vou explicar por que eu fiz essa informação categórica, né? Ou seja, quando a gente faz uma informação categórica, a gente precisa depois dar justificativas, apresentar causas, apresentar consequências para a gente poder embasar aquela afirmação que a gente fez, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, para poder marcar, né, pontuar. Ou seja, a minha justificativa vai estar aqui, ó, lembrando, ó, começando pelo conectivo, ó, que é o já que. Então, já tem aqui, ó, já que o sistema de saúde no Brasil é precário. Então, a gente pode até pontuar aqui, ó, essa parte em verde aqui é a parte da minha informação, né? Desculpa, da minha afirmação categórica. Tá? Afirmação categórica, em verde. Okay? E, obviamente, aqui em azul, né, é a justificativa, tá, para essa informação categórica. Basicamente é isso. Né? É a minha justificativa para a informação categórica. Deixa eu botar mais um pouquinho para cá, né, que aí fica melhor. Né? Justificativa. Aí. Então, a gente pode entender o seguinte, galera, né? O que é importante? Que todo tópico frasal, tá? Todo tópico frasal, ele é composto de dois elementos. Tá? Ele é composto de dois elementos. Primeiro, ele é composto de uma afirmação e categórica. Ok? Mais o quê? Mais uma justificativa, né? Essa justificativa, né, obviamente, é uma explicação, mas também eu posso ter uma ideia de causa,
né? Eu posso atrelar essa justificativa consequências, né? E aí vai do critério de vocês e do conhecimento de vocês, né? Mas basicamente o tópico frasal ele é composto por duas partes, uma afirmação categórica, né? E aqui a afirmação saiu errado, né? Deixa eu voltar aqui, né? E mais uma justificativa causa ou consequências, tá? Então isso é importantíssimo a gente pontuar aqui, né? Neste primeiro momento do curso, para que vocês não fiquem perdidos, né? Então, bota aqui afirmação categórica, ok? Aí já sabe, mais justificativa, né? E essa justificativa pode vir atrelada a uma causa, né? Uma consequência, né? E fica a critério de vocês, tá? Então tá aí bonitinho. Afirmação categórica, justificativa, causa ou consequência. Então tá aí, respondi, né, a minha pergunta. Ok? Essa pergunta gerou meu tópico frasal, que veio com uma afirmação categórica e uma justificativa. Vamos tentar fazer a mesma coisa no exemplo 2, né? No segundo tema aqui, ok? Para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Nosso segundo tema são as consequências da intervenção militar. Então, o que eu fiz? Mais uma vez, né? Volto a dizer. Eu fui lá, né? Eu já tenho a palavrinha-chave que já está no meu tema, então eu só coloco o pronome interrogativo e faço a pergunta. Quais as consequências da intervenção militar? Okay? E eu respondo essa pergunta. Então, eu já preparei aqui, né, um modelo para a gente não perder tempo. Então, vamos lá. Então, começa assim. Ó. A intervenção militar não foi eficaz para a redução da violência, vírgula, uma vez que gerou confrontos centralizados, okay, nas favelas. Okay? Então, a intervenção militar não foi eficaz para a redução da violência, uma vez que gerou confrontos centralizados nas favelas. Então, tá aí, galera. Né? O meu exemplo aí de tópico frasal. Ok? Vamos lá, bonitinho. Bom, todo tópico frasal ele é uma união de duas partes, de uma informação categórica, de uma justificativa, né? Que pode vir atrelada a ela uma causa, uma consequência. Então, lembrando o seguinte, né? Primeira parte do tópico frasal, aquela parte que vem antes da vírgula. Tá aqui. Então, essa primeira parte aqui vem de azul aqui. Minto, né? Azul não. A gente botou verde no outro exemplo, foi isso? Então, a gente vai botar de verde aqui. Vamos lá. Marca aí com verde. E a gente coloca aqui. Intervenção militar não foi eficaz, né, para a redução da violência. Ok? A outra parte ficou de azul, porque é a nossa, né, ideia e nossa justificativa. Né? Que se vocês observarem agora, está vindo com uma ideia de causa. Ou seja, gerou-se muitos confrontos, né, centralizados nas comunidades carentes, vitimando civis, vitimando militares, né, que isso foi a causa, que a consequência foi eu chegar aqui à opinião, que a intervenção militar não foi eficaz para a redução da violência. Tá? Então, vamos assinalar aqui, ó, então já sabe que aqui é minha afirmação categórica, isso, minha afirmação categórica, ok? E, obviamente, a parte em azul, ok? É aquela parte de justificativa, né? Justificativa, causa, né? Consequência, beleza? E por aí vai, né? Para a gente poder aqui organizar esse conteúdo. Então, tá aqui, ó, justificativa, causa ou consequência. Então, olha só, se vocês observarem, tá? Se vocês observarem, sempre a parte azul, né, que é de justificativa, que é de causa, de consequência, ela é introduzida por um conectivo, né? Tá vendo aqui, ó? Uma vez que. E eu já posso até listar para vocês, tá? Colocar aqui
uma lista de conectivos que vocês podem utilizar. Olha só, a gente tem aqui o já que, é um exemplo, uma vez que, ok, dado que, beleza? Visto que e até o porquê. Né? Então, olha só que dica essencial que eu estou dando. Nessa parte aqui onde entra uma vez que, né, eu posso trocar por já que, por dado que, por visto que, por porquê. Aí eu te dou até um conselho, adota um só e sempre que você treinar a redação, sempre faça com esse, porque aí você começa a decorar e quando chegar no dia da sua prova, você já está basicamente com a tua estrutura de redação decorada, ok? Então, eu escolhi aqui uma vez que, mas tu pode escolher qualquer um desses aqui, que na verdade vai carregar a mesma ideia, tá? Então, a parte azul, que é a parte da justificativa, ela é sempre introduzida por um desses conectivos aqui, que são conectivos causais, são conectivos explicativos, né? Porque, na verdade, a ideia desses termos aqui, ó, é sempre explicar, ó, o que foi dito anteriormente, tá? Então, a função dessa frase aqui azul é explicar essa parte aqui do tópico frasal. Basicamente é isso, para poder dar mais coerência. Ok, galera? Então, vamos aqui para o nosso último, para a gente dar continuidade aqui. Vamos lá. Último, redução da maioridade penal. Né? Então, mais uma vez, o que eu fiz? Né? Eu já peguei aqui, coloquei nosso pronome, ó, quais são as causas da redução da maioridade penal. E aqui vai ter a minha resposta. Então, vou colocar a nossa resposta aqui de novo, para a gente fazer, na verdade, vai gerar nosso tópico frasal. Então, vamos lá. A redução da maioridade penal, é um tema, ok, embasado em dados, ok, reais. Vamos tirar esses dados reais aqui, que parece coisa de filme, né? Baseado em dados reais. Baseado em dados estatísticos, né? Fica melhor. Estatísticos. Beleza? Estatísticos. Vírgula. Ó, já vai entrar aqui aquela parte em azul que eu falei com vocês. Então, eu vou colocar agora o visto que, né? Para variar um pouco, né? Visto que criminosos se aproveitam desta situação para que o crime praticado né, por menores saia impune. E saia impune. Então tá aí, galera. Resposta aí. Isso aqui tudo que está em vermelho é um tópico frasal. Então vamos separar de novo as partes aqui do tópico frasal. Então vamos colocar aqui. Então a gente tem a parte em verde, que é a primeira parte, que a gente vai chamar de informação categórica. Deixa eu só botar o verde aqui. Tá? Então vai ser a nossa informação categórica. Então a informação categórica vai até aqui, ó, até antes da vírgula. Ok? Depois a gente vai ter uma segunda parte, que é a parte em azul, né? Que são as justificativas, que são as causas, que são as consequências, né? Aqui em azul. Tá? Então, deixa eu assinalar aqui para vocês. Né? A gente coloca aqui, ó, afirmação categórica, beleza? E aqui na parte de baixo, né? Vem a justificativa, né? Causa, consequência e por aí vai. Tá? Deixa eu voltar aqui só para a gente melhorar isso aqui. Ok? Então tá aí marcadinho. Então, justificativa, ok? Causa, consequência. Tranquilo? Então, lembrando que o tópico frasal, na verdade, ele é composto por, digamos assim, duas frases. Uma frase que eu chamo de afirmação categórica, né? Que é essa aqui bem verde, aqui, ó, afirmação.
A redução da maioridade penal, um tema embasado em dados estatísticos. E depois, uma justificativa para dar explicações daquilo que eu afirmei anteriormente, visto que criminosos, né? E aqui eu conserte, porque se aproveitam, né? Então, aqui eu deu errado aqui na digitação, né? Mas se aproveitam, mas só para não voltar o slide todo, tá? Tem um Czinho aqui, um S, não é um D, né? Se aproveitam desta situação para que o crime praticado por menores, né, saia impune, ok? Basicamente isso, tá? Lembrando aqui que o nosso conectivo, né, que introduz aí a nossa justificativa, ele está aqui, ó. Então vou marcar aqui conectivo, que é o visto que, né? E está aí o nosso tópico frasal apresentado, ok, galera? Então, espero que esse momento agora tenha clareado mais um pouco para vocês, ok? Essa parte de tópico frasal é importantíssimo, porque é o ponto de vista de vocês, tá? Então, é a primeira coisa que vocês vão pensar na hora de construir o texto. Vocês não vão pensar na temática, vocês vão pensar que viés do texto eu devo seguir, né? Qual é o caminho que eu vou seguir? Eu vou problematizar esse texto de que forma? Eu vou colocar causa, eu vou colocar consequência, eu vou dar uma explicação, eu vou colocar um aspecto geral. Então, é importantíssimo esse caminho que vocês vão seguir para poder fazer o tópico frasal de vocês. Então, tá aí a primeira frase da redação de vocês aí prontinho. Então, eu decidi desenvolver esses temas com vocês para vocês exercitarem, né? Sentir essa necessidade, porque realmente é uma parte que é muito, ela é muito cheia de detalhes, então é importantíssimo, né, que vocês, né, não saiam desse módulo com nenhuma dúvida, porque depois a gente vai pegar toda essa informação e a gente vai dar continuidade, ou seja, né, a gente vai trabalhar aqui a nossa primeira redação que vai falar de sistema, né, carcerário. Então, a gente vai trabalhar aquele tópico frasal que a gente trabalhou no vídeo anterior de sistema carcerário. É nele que eu vou colocar no modelo que depois eu vou passar nos próximos módulos para a gente poder dar continuidade, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.